Consideramos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados iguais e que, em sua maioria, são fedorentos, desdentados e cheios de insetos. É o final do século XVIII. Os Estados Unidos estão em guerra e tudo é muito nojento. Hoje, no Nut History, estamos abordando como era a higiene na Guerra Revolucionária altamente contagiante. Me dê liberdade ou me dê a morte, provavelmente na forma de varíola. A Guerra Revolucionária Americana durou de 1775 a 1783. Essa guerra pela independência do Império Britânico foi um conflito longo e sangrento que custou milhares de vidas, e a vitória colonial oprimida marcou o início dos Estados Unidos. Mas enquanto lutavam contra os britânicos, as tropas americanas travavam outra guerra contra doenças, e eles estavam perdendo. Quartos fechados e suprimentos de água e comida contaminados levaram à disseminação desenfreada de doenças entre os soldados. Além disso, a falta de saneamento geralmente levava à infecção após a cirurgia. Com instrumentos não higienizados e sem anestesia, os soldados tinham menos de 40% de chance de sobreviver a uma operação. Ai, essas chances doem. Mas a má notícia não parou por aí. Enquanto as tropas americanas enfrentavam os britânicos em batalha, a epidemia mortal de varíola também estava devastando o país. Outras doenças como cólera, disenteria e sífilis também percorrem a população civil e os quartéis do exército. O exército de George Washington acabaria perdendo mais tropas para a doença do que para o inimigo. Fundador e orações posteriores, John Adams escreveu para sua esposa Abigail: "A doença destruiu 10 homens para nós, onde a espada do inimigo matou um", expresso de forma poética, mas isso ainda é uma porcaria. George Washington, no entanto, compreendeu a importância de uma boa higiene na prevenção de doenças e ordenou que os soldados lavassem suas camisas semanalmente e seus rostos e mãos diariamente. Infelizmente, muitos soldados ignoraram suas ordens. Algumas pessoas acreditavam que, ao tomar banho, estavam removendo óleos importantes da pele, o que as tornava mais vulneráveis a doenças. Você pode reconhecer essa ideia como totalmente retrógrada, mas por causa disso, muitos colonos tomavam banho completo apenas algumas vezes por ano. Para combater a doença constante, uma substância química chamada cloreto mercuroso foi usada para tratar a sífilis e a febre tifoide. O problema, um dos problemas era que era extremamente destrutivo para os dentes das pessoas. A odontologia em geral não era exatamente super avançada nessa época. Se você tivesse um dente ruim, teria que ir a um barbeiro ou a um ferreiro para arrancá-lo. As pessoas também costumavam se divertir com uma ferramenta multifuncional que era uma combinação de palito de dente, limpador de unhas e colhedor de cera de ouvido. Isso economiza espaço, eu acho. No entanto, os americanos coloniais realmente queriam ter dentes brancos. Para obter os melhores brancos perolados, as pessoas prepararam uma variedade de pós clareadores dentais. Infelizmente, esses pós geralmente continham substâncias químicas cáusticas como pedra-pomes, bórax, tabaco e até pólvora. Como resultado, os dentes geralmente se deterioravam rapidamente e caíam. Curta este vídeo se você é grato pelo atendimento odontológico moderno. O próprio George Washington ficou famoso por sofrer com esses desastres dentários destrutivos. Ele começou a perder os dentes aos 24 anos e, quando foi empossado como primeiro presidente dos Estados Unidos, tinha apenas um dente na boca. Este único chomper sobrevivente foi finalmente retirado em 1796 e Washington deixou seu dentista guardá-lo como lembrança. O dentista pendurou o dente de JW na corrente do relógio para facilitar o acesso e exibi-lo. Porém, se eu fosse dentista e meu paciente perdesse cada um dos dentes, acho que não me gabaria disso. Washington era famoso por usar dentes postiços, mas ao contrário do mito popular, eles não eram feitos de madeira. Ao longo de sua vida, ele teve muitos conjuntos diferentes de dentaduras feitas de muitas substâncias diferentes, incluindo dentes de vaca e cavalo, marfim, chumbo, cobre e prata. Ele também tinha um conjunto feito com dentes de afro-americanos escravizados porque sim, Washington tinha escravos. E esse é o seu lembrete diário de que há coisas mais perturbadoras na história do que as práticas nojentas de higiene. Lembre-se de toda aquela doença galopante de que falamos, embora uma doença particularmente ruim de contrair fosse a sífilis. E um dos efeitos da sífilis era a queda de cabelo. Para encobrir a ousadia, os abastados da Europa usavam perucas chiques e a moda se espalhava pelas colônias. Os muito bons eram caros, daí vem o termo peruca grande. Usar o cabelo curto e cobri-lo com uma peruca também ajudou a evitar a propagação de piolhos. Infelizmente, as pomadas pegajosas usadas para estilizar essas perucas atraíam insetos que depois ficavam presos na lama. Como quase tudo, as perucas não eram lavadas com frequência suficiente. George Washington, no entanto, não usava esses ninhos de cabelo cheios de insetos e simplesmente pulverizou o cabelo para dar a icônica cor branca. Ele era, na verdade, um ruivo natural.
A Guerra Revolucionária foi um primeiro capítulo difícil na história dos Estados Unidos. Muitos sacrifícios foram feitos por milhares de pessoas em nome de seus ideais. As guerras nunca eram fáceis, mas eram especialmente difíceis quando a ignorância e a doença se combinavam para destruir tudo que tocavam. Ainda assim, apesar de não lavarem uma tonelada, homens complicados como Washington fizeram o que puderam para garantir o nascimento do país que imaginaram. Conte-nos sobre quais outras questões de higiene da história você gostaria de ouvir a seguir.